Dos irmãos, para abrirmos a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, versículo 28. Nós vamos hoje meditar no último parágrafo, na verdade, na última parte deste sermão profético de Jesus. Marcos capítulo 13, versículos 28 até o 37. Iremos fazer a leitura do texto bíblico. Lembrando os irmãos que, e eu devo ressaltar isso já, e talvez este seja o sermão mais teológico que eu vou pregar aqui, não tem problema, dos 4 sermões, o mais teológico será este. Então eu peço a sua colaboração em termos de atenção do que vai ser dito na primeira parte, e depois vai ficar mais fácil, acredito, para todos nós. Vamos então ler o texto bíblico, Marcos capítulo 13, versículo 28 até o 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Com base neste texto, nós vamos refletir acerca da volta iminente de Cristo, à luz, portanto, desta necessidade de vigilância, e o foco, então, será este: a volta iminente de Cristo requer de nós vigilância, e vigilância espiritual. Deus, ele ocultou, ele não revelou para nós. Intencionalmente, ele ocultou o tempo da volta de Cristo para que o seu povo permaneça vigilante e preparado em todo momento, em todo tempo, até que esta volta efetivamente aconteça. Observe que dos versículos 1 ao 27 do capítulo 13, aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos, eles fazem a transição da destruição de Jerusalém para os últimos dias da história humana, e esta passagem que vai do 28 até o 37, que basicamente resumem os 2 elementos ditos do 1 ao 27. Nessas 2 parábolas, a lição da figueira, parábola aqui e parábola no Novo Testamento tem vários significados, comparação, analogia, e aqui é uma lição, uma ilustração. Estas 2 ilustrações, da figueira e do dono da casa, estão relacionados à destruição de Jerusalém e à volta de Cristo. Veremos aqui que há uma estrutura no texto, literária, em que partes se relacionam literariamente. Sem isto, não vamos compreender corretamente o texto. Então, observando o que foi dito nas últimas mensagens, após a grande tribulação, e depois também na mensagem que enfatizamos acerca da segunda vinda de Cristo, Jesus agora conclui o seu sermão profético com 2 parábolas, comparações aqui ilustrativas, para o esclarecimento daqueles 4 discípulos que estavam ali olhando para o templo, a partir do Monte das Oliveiras. Então, eles estavam ali num diálogo com Jesus, e ele está a esclarecer. E agora ele usa 2 ilustrações para iluminar a compreensão deles. A parábola da figueira, versículos 28 ao 30, e a parábola do retorno do Senhor,
o senhor da casa, do dono da casa, versículos 31 ao 37, eles continuam, então, o tema principal do discurso de Jesus, lembrando que Jesus enfatizou o tempo todo isso, no versículo 5 e no versículo 23, a necessidade de estarmos alertas, de vigiarmos, vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então aqui, esse discurso, na verdade, ele tem a intenção de preparar-nos e de também advertir-nos acerca da necessidade de vigilância espiritual e de expectativa com relação à volta de Jesus Cristo. Então, assim como essa ilustração na parábola da figueira, assim como o brotamento e a folhagem, portanto, da figueira, confirmam para o observador que o verão está próximo, isto para uma pessoa que estava ali na terra de Israel, assim também, quando virdes estas coisas a acontecer, saiba que está próximo, às portas. A linguagem de Jesus aqui, ou seja, está prestes a acontecer. Estes sinais que ele vem falando do versículo 5 ao 23, quando essas coisas acontecerem, é porque ele está às portas. Pessoalmente, e aqui agora vai o nível de interpretação do pregador, eu não acredito aqui que existe um sentido simbólico aqui para a figueira. Como, por exemplo, alguns colegas dispensacionalistas que veem o ressurgimento da nação de Israel aqui na figueira. No capítulo 11, sim, há um juízo contra a figueira e simboliza Israel. Mas aqui não, porque quando eu leio Lucas 21, 29, Jesus, no texto paralelo, não fala só da figueira, ele também fala das demais árvores. E todas as árvores, como ele diz lá no texto de Lucas. O que Jesus aqui disse é que, do mesmo modo, ou assim como há sinais do que está por vir no reino natural temos sinais que está chegando o verão. Do mesmo modo, há sinais daquilo que está por vir no reino espiritual. Ele está fazendo uma comparação, porque nós temos a tendência de encontrar muitos detalhes nas parábolas e esticar numa teologia completa. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: não apenas a figueira, como todas as árvores, elas dão sinais de que o verão está a chegar. Do mesmo modo, estes sinais, quando acontecerem, ele está às portas. Vamos lá, versículo 30. Aqui temos o grande desafio. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A interpretação mais natural de esta geração é a geração de Jesus e de seus contemporâneos, aqui no versículo 30. O texto diz esta e não aquela. Há uma qualificação interessante. E também esse significado de geração, no sentido óbvio, natural, nós encontramos em outros lugares em Marcos, como em Marcos capítulo 8, versículo 12, e Marcos capítulo 8, versículo 28, e Marcos capítulo 9, versículo 19, e é sempre no sentido dessa geração, agora. E essa leitura do texto, ela faz sentido se naquilo que foi dito na pregação acerca da grande tribulação, se todas estas coisas do versículo 30 correspondem a estas coisas do versículo 29 e do versículo 4 do capítulo 13. E se ambos têm como referente os eventos que cercam exclusivamente a destruição do templo de Jerusalém, em algum nível, uma vinda em juízo. E se eu quiser pegar a figueira e transformá-la numa ilustração, aí neste sentido seria por não ter dado fruto, a destruição da figueira, mas aí é a ilustração do capítulo anterior. Além disso, essa expressão aqui, quando virdes, no versículo 29, neste caso seria paralela, quando virdes também aparece no versículo 14, que se trata da abominação da desolação e da destruição de Jerusalém e do templo, que foi a destruição do templo. Se nós observarmos bem, 40 anos depois de Jesus ter dito isso, o templo foi profanado e foi destruído. Então se cumpriu literariamente, aliás, efetivamente cumpriu-se. Se nós colocarmos apenas aqui todas essas coisas, apenas a destruição do templo e coisas relacionadas àquela época. De acordo com a estrutura literária, e aqui eu acho que a retórica é fundamental para entender esse texto,
Porque os versículos 5 a 23, que destacam efetivamente com maior intensidade a destruição de Jerusalém e a desolação do templo, fazem paralelo com os versículos 28 a 31. Então, a ilustração da figueira está ligado à destruição do templo. Já os outros versículos, do 24 ao 27, que falam da volta triunfal e gloriosa de Jesus, fazem paralelo com a advertência, literalmente, a necessidade de vigilância por causa da iminência da volta de Cristo. Porque ele está a dizer, quando isso acontecer, está próximo. Mas aquele dia, mas aquele dia e hora, aí ninguém sabe. Então ele está a falar da destruição do templo, num aspecto, está a falar agora da volta de Cristo no outro aspecto. Então, esta geração seria aquela mesma. Deste modo, então, assim como o brotar das folhas da figueira antecipa a chegada do verão, os sinais que Jesus descreveu dos versículos 5 ao 23 anunciarão a destruição de Jerusalém e do templo. Uma geração bíblica, nós sabemos que é cerca de 40 anos, o que não foi, coincidentemente, o período de tempo entre a predição de Jesus e a destruição do templo efetivamente. Por outro lado, e aqui eu vou agora dizer o outro lado da conversa, do diálogo entre os estudiosos e intérpretes da Bíblia, se estas coisas se referem a todo o discurso de Jesus, incluindo a vinda de Jesus, dos versículos 5 até o versículo 27, portanto, devemos concluir que geração, essa palavra geração, guinéa, do grego, ela carrega aqui um significado diferente do significado natural dela no Evangelho. E aí, há muitas possibilidades, e uma delas é esta geração, ou esta raça judaica, que não passará até que Cristo retorne. Ou então, esta geração antes do fim, ou seja, que esta geração significa a geração que vê e que irá ver todas estas coisas, como é a posição de John MacArthur Jr., por exemplo. A geração viva quando o período final da grande tribulação começar. Então, é uma leitura que vai ler esse termo geração de um modo diferente do seu sentido natural aqui na passagem. Mas eu acho que há aqui um problema de não levar em conta a estrutura literária. Mas há uma forma mais profunda de ver isto, e eu quero partilhar convosco aquilo que eu sinto ser o mais seguro em termos de interpretação. Se nós aplicarmos aquilo que nós usamos na interpretação bíblica de eventos modelos, existem eventos modelos na Bíblia, que Deus usa para apontar para outros eventos maiores. Esse sermão, a destruição do templo, deverá ser vista, então, como um modelo dos acontecimentos do final dos tempos. Então, o que acontece, como eu disse várias vezes aqui, na destruição do templo, antecipa de forma paradigmática o que vai acontecer mais no futuro por ocasião do final dos tempos. E esta interpretação de dois níveis, isto é, de justa posição entre duas realidades, uma profecia que se cumpre daqui a 40 anos e uma profecia que se cumprirá efetivamente no final dos tempos, essa forma de ler está em harmonia com a passagem que nós vemos em Marcos, capítulo 9, versículo 1, em que Jesus profetizou dos que aqueles que estavam ali presentes no Monte da Transfiguração não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E naquela linguagem, naquele caso, a transfiguração de Jesus, ela prefigurou a glorificação da ressurreição final e a glória da segunda vinda de Cristo. E neste caso aqui, a destruição do templo prefigura o dia do Senhor no final dos tempos. Portanto, esta geração se refere ao povo do tempo de Jesus, sim, que viveria o juízo que aconteceu naqueles 3 anos e meio ali, do ano 66 até o ano 70 depois de Cristo. Isso serviria como modelo do juízo que vai acontecer depois da abominação que causa desolação no final da história, que está no versículo 14. É muita informação para a sua cabeça? Eu sei que é. Mas, basicamente, eu estou a dizer o seguinte: esta geração, ela pode ser apontada em 2 níveis, porque na linguagem profética isto é comum. Tá bem? Mas certamente tem um nível de aplicação para aqueles primeiros leitores. Não podemos negar este facto. O versículo 32
tem mais um desafio. Então, esse texto impôs aqui um desafio enorme para o pregador. E o segundo é que aqui Jesus disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Ninguém sabe o dia da volta de Cristo. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. O Pai é o único que sabe. Embora aqui as declarações de Jesus sejam absolutamente certas, sejam confiáveis, porque no 31 ele disse, passará dos céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Jesus são palavras de Deus. A linguagem é igual àquela de que nada da lei vai se passar, tudo vai se cumprir. Capítulo 5 de Mateus. Então aqui ele está afirmando sua palavra infalível. Agora, o momento do cumprimento dessa palavra não foi revelado. Deuteronômio 29, 29. As coisas que foram reveladas são para nós, e as ocultas, para nós e para nossos filhos. As ocultas pertencem a Deus. Então, não nos foi revelado o dia e a hora. Portanto, isso não deve provocar especulações indevidas em nós. Essa é a parte da aplicação, eu vou deixar para depois. Mas vamos entender essa ideia aqui do dia e hora. Aquele dia é uma linguagem técnica profética também, que refere-se ao dia do Senhor. Depois lê no Velho Testamento Joel 3,18. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então é o dia da vinda de Cristo. Naquele momento em que vai ter uma vinda em juízo para os que negam a Ele e de livramento para aqueles que aguardam a Ele. Portanto, é a vinda de Cristo. E Jesus disse a mesma coisa em Atos capítulo 1, versículo 7, mais ou menos da mesma forma. Não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Não vos compete saber Cronos ou Kairos. Nem o tempo do relógio, nem o tempo que Deus estabeleceu, não é da vossa conta, é do Pai. Quanto a vós, sereis testemunhas. Então, martiria, isto é, testemunhar. A vocação da igreja é testemunhar, não é ficar com a calculadora na mão, marcando datas da volta de Jesus, lendo as profecias. Infelizmente, testemunhas de Jeová, um pouco antes do movimento do Advento, Guilherme Miller e outros, William Miller, né? E outros marcando datas, daí vem o movimento do Advento, os adventistas, que marcaram datas da volta de Jesus e todas elas falharam, todas, uma atrás da outra, o que causa um desapontamento terrível nas pessoas. Então, o fato de Jesus aqui, isto aqui incomoda. Então, agora eu vou tentar responder essa pergunta. Nem o Filho. O fato de Jesus ter admitido que desconhecia algo incomoda muitos cristãos leitores da Bíblia. Como é que vamos resolver este problema, então? Na verdade, meus irmãos, não há nada a ser resolvido se nós tivermos uma compreensão ortodoxa do mistério da encarnação. E nós podemos encontrar isso, por exemplo, em textos como Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Mas nós temos uma interpretação histórica em 451, na conhecidíssima e chamada Declaração de Calcedônia, no Concílio de Calcedônia, em 451, os cristãos se reuniram para debater este assunto por um longo tempo. E a Igreja Cristã Universal reconheceu o mistério da encarnação, observando que ninguém é capaz de compreender totalmente, nenhuma mente finita é capaz de entender completamente, esgotar o assunto, acerca de como as duas naturezas de Cristo são unidas numa única pessoa. Como é que isso acontece? Ninguém consegue, de forma exaustiva e completa, entender. Então, a declaração, ela simplesmente afirma o que a Escritura afirma, mantém a atenção e o mistério, e diz o que não pode ser, porque senão seria heresia, então ela é mais negativa do que afirmativa. Então, o concílio assumiu uma posição firme, afirmando que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E em Jesus, a verdadeira humanidade é unida à verdadeira divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E no concílio, o concílio de Calcedônia, ele estabeleceu limites à especulação sobre o assunto, ao afirmar, portanto, a união entre Deus e o homem, né? Vai que esta união, ela acontece sem mistura, sem confusão, separação ou divisão da pessoa de Cristo. Isto é, que cada natureza
retém, mantém suas propriedades e seus atributos. E ao afirmar, portanto, tornando isso mais fácil, que cada natureza de Jesus, a divina e a humana, cada essência de Jesus, ela reteve seus próprios atributos, o concílio quis dizer mais ou menos assim, que na encarnação, então, os atributos da divindade permanecem na divindade, na natureza divina. Os atributos da humanidade permanecem na humanidade de Jesus. De forma que não há fusão, não há nada híbrido, não há confusão e nem separação. É uma única pessoa com duas essências. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Houve momentos, sem dúvida, no ministério terreno de Jesus, em que a sua natureza humana se manifestou. Quando ele teve fome, por exemplo. A pessoa de Jesus teve fome. Isto foi evidência da sua humanidade, verdadeira humanidade. Pois Deus nunca tem fome. Isso é fácil. Quando ele suou no Getsêmani, foi, com certeza, uma outra evidência de sua humanidade, porque a divindade não transpira. Além disso, a natureza humana também de Jesus, a sua humanidade, porque ele tinha uma alma humana, uma mente humana que passou pelo processo de desenvolvimento, crescia em estatura e em graça, como está em Lucas capítulo 2, a sua mente humana não era omnisciente, e continuou assim a sua natureza humana. A natureza humana com esses limites próprios da natureza humana. É evidente, entretanto, que a natureza divina de Jesus podia transmitir conhecimentos sobrenaturais à natureza humana de Jesus, que nós chamamos isso de comunicação das propriedades, coisas que a divindade tem, que comunicou a natureza humana de Jesus. Houve ocasiões em que ele falou de assuntos que ninguém podia saber e ninguém podia conhecer por si mesmo. Vemos isso, por exemplo, em João 21, 17. Senhor, tu sabes todas as coisas. O caso de Pedro, né? Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. No entanto, a natureza divina de Jesus não comunicava tudo à natureza humana de Jesus. Houve uma espécie de autoesvaziamento. Essa kenosis aqui, essa auto-humilhação, em que ele vai subordinar-se ao Pai, e nem tudo de Deus é comunicado à natureza humana. Então tinha coisas que ele não sabia. Porque assim, humanamente falando, não sabia. Então, quando Jesus disse que não sabia o dia nem a hora da sua vinda, ele estava a falar em relação à sua humanidade. Porque a tentativa de Tomás de Aquino de responder o assunto assusta-me. Porque Tomás de Aquino diz o seguinte: não, como Deus ele sabia, mas ele acomodou essa informação para não assustar os discípulos. Então ele defendeu a divindade de Jesus às custas da honestidade de Jesus. Negativo. Porque se ele tivesse um pecado, não podia ser o meu redentor. E se ele dissesse que não sabia, e se ele sabia, era mentira. Então, note que, por obediência ao Pai, este é o ponto, o Deus Filho não perdeu os seus atributos na encarnação. Ele não perdeu, mas sujeitou-se à agenda do Pai. E no seu estado de humilhação, na sua humanidade, ele sabia apenas o que o Pai progressivamente revelou a ele em vários estágios da sua vida. E nem tudo que a divindade sabia comunicou à humanidade. Este é um mistério difícil de alcançar. Difícil de alcançar. Somente o Pai sabe o momento preciso do retorno de Cristo. Naquele momento isso era evidente. Aqueles que se aproximam, portanto, das profecias com curiosidade, tentando decifrar o dia e a hora, estão a elaborar em erro. Evidentemente, porque Jesus adverte-nos contra todos os delírios escatológicos. Contra toda a histeria. Eu entro nas redes sociais e está lá um sujeito muito inteligente, com datas na mão, com mapas escatológicos, porque, de acordo com isto, eu acho que o Donald Trump, eu penso que agora, o anticristo chegou, e começa para aqui e para ali. Meus irmãos, isso está proibido. Jesus, mas aquele dia e hora, ninguém sabe. Podemos analisar os sinais dos tempos, mas não podemos especular. É semana que vem? Não, esse ano de certeza. Não, prepara. O dia e a hora não, mas o mês pode, pastor. E o ano? Então, eu não sei o dia e a hora, mas eu sei que é setembro, né? Jesus proibiu isso. Vamos para o terceiro ponto. Então, 2 textos difíceis aqui, 2 versículos difíceis para responder. Agora fica mais fácil. A partir do versículo 34, a parábola do retorno do Senhor da casa,
do dono da casa, clama por vigilância constante à luz, então, da volta de Cristo, da iminência da volta de Cristo, do final dos tempos. Essa expressão aqui no versículo 36, inesperadamente, essa volta do dono da casa, que Jesus usou no capítulo 24 como ladrão de noite, e que Paulo também usa, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e que Pedro também usa como ladrão de noite. Como ladrão? Jesus não é um ladrão. Um dia eu vi um sujeito dizendo assim, Jesus é um ladrão que vai vir. Não, peraí, irmão. Como? Metáfora, símile, comparação. Vai estudar português para ajudar. Então, estilos de linguagem. Como um ladrão de noite. Quer dizer que ele virá subitamente, ele virá repentinamente, ele virá quando ninguém espera, ele vai chegar de surpresa e vai apanhar alguns dormindo, o que o texto quer dizer, ou sem azeite na botija, como aquelas virgens loucas. Porque ele já antecipou no capítulo 25 que podia ter demora. Demorou o noivo e aí começaram a ficar relaxados, não vai voltar mais e tal. E aí ele veio quando não havia tempo mais de preparação. Então, o Senhor da casa, quem é o Senhor da casa? É o próprio Cristo. É ele que, por intermédio de sua morte e ascensão, ficará ausente dos seus discípulos por um tempo. O dono da casa ausentou-se e designou tarefas para os seus empregados e o vigia para que ficasse à porta. Ele voltará no fim da era presente sobre as nuvens dos céus com poder e glória, como noivo, não é? Para tomar a sua noiva e, de acordo com a Bíblia, ficar com ela para sempre, como lemos no Apocalipse, capítulo 21. Então ele diz aqui, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ele repete o ensino do versículo 32, porque ele abre e fecha, ressaltando a mesma coisa. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe. E agora ele fala, vigiais, pois não sabeis a que hora há de vir o Senhor da casa. E ele vai acrescentar as 4 vigílias próprias do tempo, da divisão da noite do Império Romano. Se à noite, a primeira vigília da noite, se à meia-noite, a segunda vigília da noite, se quando o galo cantar, a terceira vigília da noite, ou pela manhã, a 4ª vigília. Então, eu não sei quando, e aí o vigia, ele não pode ficar só num turno. Eu já estou há 10 anos esperando, estou cansado. Pastor, eu ouvi essa pregação há 10 anos atrás, na volta de Jesus. Inclusive, na década de 70, os pregadores enfatizavam muito, né? Na década de 70, 80, a volta de Jesus. Já estou há muitos anos. Já passou 20, agora já não espero mais a volta de Jesus. Porque passou muito tempo. Ele vai dizer, olha, você não sabe quando é que vai ser. Quando é que vai ser, não é possível saber. Então, qual é o ponto aqui? Achar o porteiro a dormir na volta seria um sinal de negligência do porteiro. Jesus tinha porteiro na casa dele. A nossa igreja não tem. Está faltando. Né? É uma observação prática. Então, até na casa de Jesus tinha um porteiro. Na nossa não tem ainda. Mas o Senhor vai levantar um porteiro. Porque se o Senhor chegar, não tem porteiro lá. Por não sabermos qual é o dia, qual é o ponto de Jesus, nós precisamos estar alerta todos os dias. Se eu não sei o dia, todo dia tem que estar à espera. Porque se eu soubesse o dia, era só pôr o despertador, irmão Vinícius, pôr ali, olha, vai chegar tal dia, tal hora, põe o despertador ali e vai dormir. Aí, quando fosse perto do horário, o despertador tocava, e eu ia lá rapidamente, ficava em posição. Aqui, Senhor, estou preparado e tal. Mas não é assim que funciona. É o modo pelo qual Deus nos mantém firmes e fiéis, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como nós somos desobedientes. Deus sabe que o modo como nós vamos ter uma atitude de obediência e de fidelidade a Ele é através da expectativa, é através da não informação de algumas coisas. Ele não nos conta tudo porque não estamos preparados para receber aquela informação e Ele vai nos mantendo na sua presença, porque o mais importante mesmo é o momento final de tudo isso, quando estivermos com Ele para sempre. Porque uma coisa é certa, o irmão nasceu, já começou a partir. Já começou a morrer. Se ele não virá o irmão irá até ele, porque todos nós um dia estaremos para sempre com ele. Então o Senhor da casa, ele sai, mas ele não sai e deixa a gente só como aqueles discípulos, olhando para o céu assim, olha. Porque algumas pessoas também estão aguardando a volta de Jesus, com grande expectativa, mas estão sentados a assistir, olhando para os céus.
de forma inativa, literalmente. Aqui não, ele deu uma tarefa para cada um. Então a vigília aqui tem um sentido de ficar à espera da volta de Jesus, mas não de um modo inativo. O versículo 34 diz claramente: vigiar é uma obrigação. E qual é a coisa mais importante que nós podemos fazer, ou fomos chamados para fazer, aguardando a volta de Jesus? De acordo com Jesus, no versículo 10, é pregar o evangelho a todas as nações. É o que diz aqui claramente no texto. Mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. E com relação à nossa vida, basta ler 1 João capítulo 3, versículo 3. Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Porque quando ele vier, nós seremos transformados, e assim como ele é, o veremos face a face. Então essa expectativa da volta de Jesus, ela gera em nós uma atitude moral correta para vivermos diante dele. Ser preparado implica também santificação, implica testemunho, implica expectativa. Então a chamada para a vigilância de Jesus, ela é ampliada aqui no versículo, note que o versículo 3 fala de 4 discípulos, né? Pedro, Tiago, João e André. Mas agora, observe o versículo 37. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Chegou até mim, chegou até o irmão agora. Não é mais o André, o Tiago, Pedro, João, os discípulos. O que eu digo para vocês, eu digo para todos. Vigiai. Meus irmãos, no extremo, nós temos aqueles entusiastas escatológicos que procuram por todos os sinais dos tempos, né, agindo, caindo naquele erro de previsões de datas, de discursos sensacionalistas. Prepara-se porque o mal virá do norte. E tal. E aí, de vez em quando, e é engraçado que tem alguns que contratam locutores para narrar as mensagens, então aquela voz grossa, e quem ouve. Tinha até um disco antigo, que fala da volta de Cristo, então falava dos aviões caindo, as pessoas sendo arrebatadas, os carros batendo e tudo. Aí tudo, ai, que medo, agora eu vou ser crente porque eu estou com medo. Né? Aquelas ideias de que isso vai resultar, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o verdadeiro crente ama a vinda de Cristo, não tem medo, está à espera da vinda de Cristo. Ele vibra, ele ora, venha o teu reino, ora vem Senhor Jesus, nós amamos a sua vinda, não vai vir como ladrão para nós, mas para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão nas trevas, nós somos da luz, somos do dia. Então, por um lado, tem aqueles que são sensacionalistas, e do outro extremo, nós temos aqueles que são debochados também. Os que são indiferentes, desatentos, céticos. E isso está na Bíblia, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Até conversa, estou cansado de ouvir isso. Ah, pastor, deixa para lá. A gente, de vez em quando, ao evangelizar alguém, ao chamar a atenção de um crente que leva ao extremo oposto. Se por um lado tem uns que são entusiastas da escatologia e exageram, vão muito longe, por outro lado tem aqueles que desprezam a verdade da volta de Jesus, o que é uma tristeza. Quando Cristo voltar, meus irmãos, a sociedade estará desatenta como nos dias de Noé, é o que diz a Bíblia. Mateus 24, 38 e 39. Será como nos dias de Noé. É interessante que esta volta ao passado nos garante o acesso feliz no futuro. E nessa nossa sociedade tecnologizada, vou assim dizer, quer dizer, que as pessoas são muito informadas e as crianças sabem tudo sobre isso, e nós, os mais velhos, somos analfabetos nessas tecnologias. É nesta sociedade tão avançada que nós ouvimos Jesus dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dos dias de Noé. Porque é essa visão, essa conexão com o passado que nos garante, com certeza, que faz as pontes que nos conectam com o futuro. Olhando com expectativa para a volta de Jesus, sabendo que será como nos dias de Noé, porque o texto diz que as pessoas estariam entregues em seus próprios interesses, não se apercebendo da hora, comer, beber, casar e dar-se em casamento,
não são coisas más. Comer é bom, é ou não é? Comida boa aqui do Mediterrâneo. E eu fiquei até mais gordo, vindo do Reino Unido para cá. Estava magrinho, e já engordei, já tenho que fazer regime, dieta, e não consigo, a comida é muito boa. Estou a brincar convosco. Comer não é mal, beber não é mal. Mas viver a vida, se estas coisas que fazem parte da rotina da nossa vida, se elas esgotam a nossa vida, infelizmente, vivendo isso de um modo sem se aperceber da volta de Jesus, é viver como a geração do dilúvio, que vive só para isso, para comer, beber, festejar, casar, dar-se em casamento, e sem a expectativa da volta de Jesus. Se é assim que a nossa vida é, muito cuidado, porque será assim no momento da volta de Jesus. O dilúvio chegou, pegou todos de surpresa, era tarde demais para se preparar. Era tarde demais. E Jesus prometeu que vem. Apocalipse 22:12. Ele disse que vem. Os seus anjos disseram que ele vem. Assim como ele foi para o céu, ele virá segunda vez. E os anjos de Deus não mentem. Portanto, ele disse: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Prepara-se. Prepara-se, irmão, para encontrar com seu Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa manhã.